Olá, meus queridos, paz do Senhor. Quem fala é o pastor Tiago aqui. Nós estamos acompanhados e vamos fazer um podcast maravilhoso aqui, contando um belíssimo testemunho de vida, um belíssimo testemunho de empreendimento. Gostaria que vocês ficassem bastante atentos em tudo que for falado aqui nesse momento, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser edificado grandemente. Ao meu lado aqui, pastor Edmar, sempre vai estar conosco aí, ao nosso lado, para a gente caminhar junto e fazer com que a palavra de Deus seja anunciada e que você possa entender que é possível praticar tudo que a Bíblia fala, é possível praticar tudo que o pregador no púlpito fala e da melhor forma possível, fazendo com que a sua vida deslanche, fazendo com que a sua vida possa a cada dia ser referência na vida de outras pessoas da forma mais maravilhosa possível. Hoje nós estamos aqui com Valber e Messias, eles são aí sócios, né? Da empresa aí do centro, do Auto Center Forza, que conseguiu respeito, conseguiu admiração de muitos lá de Contagem região. Eu gostaria que vocês contassem pra gente como que foi o início. Primeiro, antes da Forza, a gente queria saber assim, como que foi a conversão, como que foi Messias e Valber CPF, vamos falar assim. Bacana. Como que foi o início da caminhada de vocês aí? Quer começar, mano? Pode começar. Irmãos, foi assim. Eu já tenho, no ramo automotivo, né? Eu já tenho 33 anos que eu já estou no ramo automotivo, né? Comecei bem cedo, com uns 12, 13 anos ali, né? E já estou há bastante tempo já em oficina, né? Enfim. Eu sou o Valber, né? Aí o pessoal já me conhece. Estamos lá na igreja já tem alguns 6 anos, se eu não me engano. A gente está lá na igreja, né? Inclusive, nós dois juntos, né? Chegamos juntos. Inclusive o Messias, que conheceu primeiro o nosso ministério, né? Ele puxou a fila. Ele puxou a fila. Estava num trabalho social lá dos Doutores da Alegria. E mandou para mim. Olha aqui que legal, cara, esse trabalho aqui e tal. Vamos lá. Eu falei, vamos, cara. Aí tinha um culto de manhã. Falou, pô, oportunidade boa, né? E conhecemos a Igreja Batista da Graça. Fomos bem acolhidos, graças a Deus, né? E estamos lá firme e forte até hoje. Valber, 46 anos, né? Moro em Contagem. Aliás, nascido em Minas Gerais, vivi um período em São Paulo, voltei para Contagem com essa idade aí de 11 anos mais ou menos. Iniciei na mecânica por uma necessidade. Eu tinha uma bicicletinha, eu queria ter uma bicicletinha. E meus pais, na época, não tinham condições de me dar, e eu comecei a trabalhar numa oficina para comprar peças para essa bicicleta. Eu fui montando essa bicicleta e me apaixonei, né? Dessa primeira empresa que eu comecei, me indicaram para uma outra empresa, porque eu tinha um cuidado lá com as ferramentas, e comecei a trabalhar com esse cara. Trabalhei 27 anos com a mesma pessoa. Isso já é um bom sinal. Mas o ponto-chave, Tiago, foi a minha conversão, né? A minha esposa veio trabalhar nesse centro automotivo que eu trabalhava. Pelo testemunho dela, tive meus primeiros contatos com Cristo e aí me converti. Foi a virada de chave na minha vida, né? Aprendi a ter uma postura mais correta, né, na sociedade e até no meu trabalho, né? E foi onde virou tudo. E a partir daí as coisas começaram a fluir bacana. Então, essa é a minha história aí Então, mas sim, oficina. O Messias aí, como foi essa junção de vocês, né, essa união, esse exatamente. conhecimento? Como é que vocês se conheceram? Como começaram? Boa tarde, pessoal. Sou o Messias, 49 anos, membro da IBG, diácono, casado Cristiana, pai do Bernardo, mais da Alícia. Minha formação é contabilista e há 23 anos eu atuo no mercado, gestão de empresas, né, empreendedor, e há 6 anos como Forza. E é isso. Vocês conheceram o Valber como? Como foi assim? Eu conheci o Valber num momento muito difícil da minha vida, que numa foi a última
parceria que eu tive, de sociedade, eu tive um trauma disso, tá? Uma falha de contrato, infelizmente houve injustiça com relação a isso, e foi assim, e eu considerava demais a pessoa como um irmão, e assim, foi uma traição muito grande na minha vida, que, como diz, ficou para trás, né? Cabe pedir, entreguei nas mãos de Deus, porque né, a gente não faria boa coisa. E quando vocês dois se conheceram, vocês já Eu eram conheci cristãos? justamente, não, eu era católico, o Valber já era crente já, e realmente eu estava atravessando um deserto, e eu acho que não por acaso eu conheci o Valber, foi numa célula, na igreja que ele Grupo já de crescimento, né? grupo de crescimento, foi até através do amigo Edmilson, sou muito grato a ele a isso. Então a gente foi, e nessa célula a gente se conheceu lá, e eu já vi diferença nas coisas acontecendo, e foi tudo muito rápido. A partir disso aí, rapidinho já começamos a frequentar a igreja, o Valber apresentou a igreja que ele estava lá, e assim, é tudo que eu precisava no momento, né? De uma calma, né? De realmente ali, hoje eu vejo já era um trabalho do Senhor na minha vida. Mas no momento que vocês se conheceram, você ainda não ia em nenhuma igreja evangélica, no caso? Não, evangélica não. Você era católico. Isso. E nesse momento você falou que passar por um período difícil na sua vida seria tipo depressão, alguma coisa nesse Foi tipo? depressão. Além de óbvio, igual você explicou, foi uma quebra de uma empresa, né? Exato. E aí, passando por um período de depressão, você encontra, você vai, através de um amigo em comum, você vai para uma igreja, Exato. encontra o Valber, e a partir daí vocês começam... Isso, aí a gente se aproximou, ele ficou sabendo da situação e começou a acompanhar, né? A gente, assim, automaticamente isso foi acontecendo. Foi muito Ele natural. foi acompanhando, já estava frequentando a minha casa, e a gente frequentando a igreja já, e as coisas foram acontecendo. Foi muito natural. Muito natural, ele estava bem abalado mesmo, isso é fato. E a gente veio trazendo a palavra ali, né? Trazendo a palavra, dando uns aconselhamentos, não, cara, tal, é isso, vamos pra cá. E ele precisava voltar, né, Messias? Você precisava voltar. Tem um detalhe ele precisava do monte, voltar, né, que a gente em oração, né? Orando. Até o momento em que o Messias estava querendo se recolocar aí no mercado, é isso? Exato. E surgiu o convite da parte dele para uma sociedade. Como eu disse, 27 anos trabalhando numa outra empresa, já estava bem solidificado, estava tranquilo, eu tinha lá um cargo de confiança. E aí começamos a orar. Não, você estava trabalhando na empresa. Trabalhando. E aí veio esse convite para... Você tinha 27 anos na mesma empresa? Na mesma empresa. Então você tinha um cargo, Isso, tinha um cargo alto já, na empresa. eu cuidava inclusive eu cuidava dessa empresa pro antigo dono, pro Marcelo, né? Que eu trabalhava, cara fantástico. E aí o Messias, precisando se recolocar, né? Tava aí. Pô, e aí? Fez um convite. Aí vem aquela questão. Medo. Insegurança. Diga-se né? de passagem, a época, né? 2016. Exato. No meio de uma crise econômica. Fechando 2016 governo entrando em 2017. Dilma, impeachment. Então o mercado estava bem abalado. Sair de uma coisa que era segura para empreender, exatamente. Então, sabendo as dificuldades que é o empreendedor no Brasil, né? mas isso que é interessante, a questão, como que Deus trabalha, né? Começamos a entrar em oração. Então, quando a gente estava na casa do Messias... Não, pera. Aí, não, vamos lá. Aí eu acho que chega ao ponto de onde a força entrou com força no coração então, de vocês, aí, né? Houve essa proposta, né? A princípio, a proposta. A gente vai orar a Deus. O cristão ele tem que ser assim. Né? Primeiro, eu e minha esposa oramos a Deus e tal. E acalmei meu coração. Que é uma proposta que todo mundo gostaria de receber. Primeiro que, quando uma pessoa já te faz um convite dessa magnitude, é porque ela expressa uma confiança em você, ela viu algo em você que gerou esse convite. Vamos orar. O primeiro passo é esse, vamos orar. Começamos a orar, e passamos a orar nos encontros que a gente tinha na casa dele. Jantava, tal, na hora de ir embora, cara, vamos embora, tal. Juntava a família toda, a gente orava, entregava a Deus. Senhor, se for da sua vontade, estamos aqui, e ponto. Aí eu, justamente por esse medo e
pelo fato de estar 27 anos trabalhando no mesmo lugar, já com a vida tranquila, casadinho, todo bonitinho, tá aquele beabazinho mesmo, né? A segurança, Tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Eu tinha um medo, eu tive um medo, né? E aí começamos a amadurecer. Aí até que um dia eu falei, Messias, não, vamos mexer isso. Aí até apresentei alguns amigos da igreja lá, o cara estava começando um negócio de alimentício lá, e o Messias começou a conversar, mas não era aquilo. E, enfim, aí começamos. Aí um certo dia o Messias me mandou uma mensagem, tem uma oficina aí à venda. Já Tem uma oficina à venda aí. Aí eu abri a mensagem, abri a foto. Nossa, que oficina legal. Cara, vamos lá ver? Beleza, vamos lá ver. Já começou a paixão. Na hora que a gente entrou, a gente falou, é tudo, né? Nossa, que empresa maneira, um jardim de inverno. Uma sementinha ali. E tal, os elevadores aqui, a gente já começou a imaginar as coisas, né? O que a gente ia fazer. Vamos orar a Deus. Continuamos em oração. O pessoal acha que quer orar também, fica a dica aí, gente. Pensa que orar hora na noite do dia anterior e no outro dia já está tudo resolvido. Não é assim, não. Não, tenha paciência. Eu gosto de falar que mesmo quando acontece a resposta é não, né? Aí o cara tenta orar de novo, né? Aí o atraso aumenta. Tenta mais uma vez, né? Mas interessante que eu lembro, rapaz, de um fato. Eu ia buscar minha esposa no trabalho e eu saía do trabalho com ela, já que conhecia aquela oficina, né? Que a gente já tinha ido visitar. Eu parava meu carro à noite, volta de 9, quase 10 horas da noite. Parava meu carro na porta dessa empresa, eu e minha esposa ajoelhava e orava. Se for do Senhor, o Senhor vai nos entregar. Se for do Senhor, o Senhor não vai nos entregar. Até um dia, né, Messias? Que o Senhor Deus, na sua bondade, alguém chega e fala, eu acho que foi até a Karina, minha esposa, falou, vocês consultaram essa empresa? Aí, a gente parou. Foi com o Felipe. Não, então, minha esposa, ela me perguntou. E o Felipe, um advogado, que tinha uns amigos, tinha algumas coisas com ele, passou de carro, dei a cena para ele. Ô, Felipe, nós estamos olhando aqui. Você olha para ele, não, claro. Inclusive, ele entrou na história também, né? Porque nós fizemos um plano de negócio com ele. Aí ele olha sim, tal, olhou, adivinham. Adivinham. Toda empinada. Mais restrição do que... Não. Queimada na praça, na verdade. Totalmente queimada. Ponto então, quer dizer, e tal. O senhor respondeu, não respondeu? Boa, mas... O senhor respondeu. Exato. Mas a resposta foi a que eu queria. Não foi entendida no momento, não. Não foi. Poxa, como assim? Eles estão vendendo. É oportunidade. Aí ficou esse pensamento nosso, né? Deu uma frustrada. Poxa, tá vendendo e é oportunidade, já tá rodando e vamos que vamos. Não, calma. Calma o coração. Porque o meu medo, justamente, né, pastor Edmar, era de entrar começar o cliente 01, 02, 03, 04, 05. Então, se a gente tinha essa possibilidade de ter uma empresa que já estava girando, era fazer a manutenção ali dos clientes, né, e buscar levantar essa empresa, né? Aí veio primeiro a frustração, até que saímos, né, em busca de outro local, isso orando. Depois de definido de ter, não comprar essa, já tinha desistido. Já tinha desistido. Montar então. Aí vamos encarar do zero. Aí fomos Primeiro foi o plano de negócio. Fizemos um plano de Felipe, negócio. Tentamos um advogado, plano de negócio fantástico. Muito bem direcionado, estruturado, um ambiente que a gente queria. Na verdade, nós achamos o galpão primeiro, depois fizemos um plano de negócio, até mesmo que ele precisou fazer a pesquisa da área, né, da região que a gente estava aventurando, né? Diga-se de passagem. Aventurando não, porque... O que você acha que é o mais fácil? Assim? Você ouviu sim ou ouviu não? Mais fácil é ouvir o sim, né? Porque o não, ele frustra. Eu tô pensando assim, me colocando na situação de vocês, né? Você já tem, querendo ou não, já pegando uma coisa que já estava rodando, igual vocês pensavam, você tem uma certa segurança, algo que está dentro da sua mão, né? É verdade. Vamos dizer assim. Agora, pegar algo do zero, você vai estar totalmente na dependência. Exatamente. Foi onde que a gente se muitas vezes a gente dá uma vacilada, né? Ficar totalmente na dependência. E o tempo de Deus, que a gente queria ser imediato, né? Mas aí depois que a gente viu como estava, a gente teve aquele alívio. Não, então não é pra gente. Vamos ver o que acontece agora. Mas no momento nenhum foi de desistência, né? É interessante o pastor Edmar está falando. É interessante que as circunstâncias ao redor de vocês, na empresa que já existia,
ela traz segurança e aquele, como a Bíblia diz, né, o coração do homem já começa a fazer Nossa, planos e ele é muito milhares, enganoso, né? milhares de planos. E traz essa segurança e quem sabe, vocês entram numa situação como essa, como que seria a sua caminhada dali para frente, né? Então, Como é enganoso, Hoje né? a gente vê isso com muita clareza, Clareza. que não tinha nada Com a certeza. ver com a gente isso lá. É. Pela distância, né? Uhum. A localização dele, a situação da empresa, estava queimado com fornecedor, com cliente. É. Então, assim, Isso é nada para a gente. Então, foi ali uma resposta, a princípio, não muito bem aceita, mas a gente soube realmente ali dar tempo reconhecer. E hoje, mais que nunca, a gente vê que E fica essa foi o lição, certo. né? Que o não, ele não é para o Porque nosso... a gente fica tentado a tentar mudar a ideia de Deus, né? Só que Então. mudar, não é que tem um Exato. jeitinho. Um mas jeitinho. Mas aí faz Deus isso aí, cuidando, né? me ajuda. E Deus já estava cuidando. Ele falou, cara, não porque eu sei disso e você vai saber. Aí tem oportunidade, ele nos revelou. E aí nós partimos por uma segunda possibilidade, que era alugar, né? E encontramos um lugar que era de um tio da minha esposa, mas o lugar a gente entrou e frustrou de novo. pequeno, Nossa, pequeno aqui não diante cabe. dos nossos sonhos. Tá. E saímos dois, cara. Foi engraçado que nós saímos no carro, andando. Direcionamento. Aí Deus foi guiando. A gente não tinha nem para onde ir, não tinha. Vamos andando. Pegamos rumo para casa, Pra mas a casa. gente já estava assim na esperança, É. quem sabe? Tava olhando para os lados. Aí de repente, aluga-se. Aí, para. Pega o telefone aí, pegou o telefone. Aí eu continuei trabalhando, fui cuidar dos meus afazeres, o Messias ligou. De tarde ele virou para mim, consegui um jeito de ver. Aí mandou uma foto. Falei, vou lá ver, vamos lá ver. No outro dia, aí foi imediato. Ele agendou com o pessoal num dia, no outro dia, fechei. Falei, agora... Não, a gente não pode ficar de fora aí. O impacto quando ele abriu a porta, a gente viu o Nossa. galpão pela primeira vez. Meu Deus. Tamanho 360 lote, né? E Imenso. só que, até mesmo comparando ao primeiro que a gente foi assim, nós assustamos com o tamanho. E ele Exatamente. estava vazio de tudo, né? Uhum. Nossa, grande, hein? Multiplica, né? Grande. Aí aumenta a responsabilidade É. e tal. Aí a gente compara com hoje, né? Uhum. Mais de 3 vezes o tamanho aí, né? Da primeira. E aí Quase 4 vezes. o Deus tamanho continua do- agindo, né? Primeiro passo também que nós tivemos, na hora que a gente começou a empreitada, foi aquele culto de ação de graças, né? Sim. Nós chamamos os pastores da igreja, nos atenderam de pronto, né? Fizemos lá um culto de ação de graça e começamos o trabalho. Começamos com 3 elevadores, né? 3 elevadores e uma rampa de alinhamento, bem modesto mesmo. E aquele galpão grande com tudo pequenininho, né? Pouco recurso, ferramental, que é uma das coisas hoje que a gente preza bastante em ter lá. E começamos essa empreitada. Igual disse, debaixo de oração e confiando em Deus, né? Que foi o principal aí, acho que foi o nosso carro-chefe, diga-se de passagem, né? E aí começamos nosso trabalho, nossa parceria aí, de 6 anos já. Com quanto tempo ficou pequeno pra gente lá? Foi muito rápido, um ano já. Um ano e a meio gente já já estava... não suportava. Não suportava É, mais. essa 2 também- anos, né? Diga-se, Não, 2 com anos. 2 anos nós já mudamos. 2 anos a mas gente já com- não tinha. A gente Depois de 1 ano já não cabia, não estava cabendo, tinha que deixar carro na rua já... A gente já tava numa durante o situação- dia, né, executando e tal, que não é legal. E quando foi que vocês perceberam assim que, poxa, a Forza hoje ela é uma referência de serviços em Contagem e região, né? Porque eu acho que vocês não estão limitados só em Contagem, né? Tem muita gente já de fora, grande já BH, vindo, grande BH inteira. grande já Rapaz, da minha parte, sinceramente, ainda não caiu essa não ficha. caiu a ainda não. ficha. Não caiu essa ficha ainda não. A gente vai dar o recado, já tá? A gente tem lá um volume legal, né? Até mesmo porque nós precisamos migrar, né? Tivemos Graças essa a Deus já necessidade está de migrar. pequeno novamente, né? A gente tem noção, mas assim, a gente não tem, eu pelo menos, eu não tenho essa dimensão toda, não. A gente tem bastante cliente, a gente tem um atendimento bem diferenciado mesmo, não é, Messias? Isso. Uma coisa bem diferenciada aí. Então a gente Então, já eu acho tem- que isso tem feito a diferença. tem sonhos, tem projetos maiores aí e está na mão de Deus, no tempo dele.
né? A gente está procurando fazer o melhor, né? O tempo todo. É o que a gente pode fazer, é o agora, né? Então, a gente tem feito o melhor, entregar o melhor agora. Agora, assim, o divisor de águas para a gente mesmo, abaixo de Deus, foi expertise, treinamento, capacitação. Isso aí foi para a gente, assim, tremendo, que virou a chave para a gente. A gente viu, pô, os carros todos com bastante tecnologia. Vamos levar a sério nessa linha aqui, diferencial. E o resultado tem vindo muito em cima disso também, né? É diferencial de mercado. A gente vê muitas oficinas aí, elas estão ali estagnadas, tá parado com relação à tecnologia, não anda. Então, do ramo aí né, de automotivos, sabe muito bem o que estou falando. Então, a gente entrou nesse caminho aí e viu que é um caminho sem volta. Exato. Esse mercado nosso aí tem que estar o tempo todo investindo em capacitação. Tremendo. Capacitação, tecnologia, né? Eu sou de uma época, por exemplo, que você lançava um carro no primeiro semestre e só no segundo semestre lançava outro. Hoje, no primeiro semestre, lança 3, 4, 5, 6, 7, é a disputa das montadoras. Aí, quando você assusta, aquele carro que você estava começando a se acostumar, né? Ele já se adaptar com aquilo tudo lá. Já veio outro que é mais top e o pessoal já trocou. Né? Inclusive, a gente tem uma gama de clientes de carros muito novos. Né? Acho que isso é interessante. Aí um vai passando para o outro. Eu vejo, o Messias também percebeu isso, a carência do público em ter uma oficina que tenha um atendimento, um bom atendimento. Né? Isso é de fato um diferencial. Aí, de fato, sem paciência. E não é fácil, a gente sabe que para qualquer ramo, né? Exato. Não é fácil lidar ali com o público. Até então, foi do plano de negócio, a gente reparou muita carência no mercado com relação ao atendimento. Hoje em dia eu até fiz um filme no Instagram já citando isso. Carência, mau atendimento. Né? Não tem atendimento ali realmente focado, personalizado. Então a gente lidar com todo tipo de cliente. Então o cliente percebe esse atendimento personalizado do Valber mesmo. Ele tem carisma, ele só é feio, mas ele tem carisma. Tem jeito, tem bastante carisma. Eu espero que a glória é melhor. Ele está na linha de frente ali, ele leva muito jeito. Isso é uma das primeiras coisas que eu percebi nele também. Tem bastante carisma, então isso facilita, né? Abre portas e tal. Então, ele tem facilidade nisso. Então, esse atendimento ali de um consultor, né? Ele está lidando ali, inclusive, com mulher, né? Isso. Porque a gente tem feito um trabalho aí procurando mudar, porque esse mercado de mecânica, até muito pouco tempo atrás, era visto muito, assim, um mercado muito masculino. Mulher, de repente, já não tinha coragem de levar o carro na oficina, um ambiente totalmente masculino e tal. Aí só o marido que leva. E a gente tem mudado isso aí de forma grande percentual, 35% dos nossos clientes são mulheres. Mas então isso aí todo de um trabalho. A gente tem atendente feminina. Quase que a metade dos nossos funcionários hoje em dia é do sexo feminino. Então isso ajuda muito. Isso também, Messias, vai muito da confiança. Acho que nem tanto de medo de levar em oficina. Por exemplo, uma mulher entrar num centro automotivo, num auto center igual a de vocês, igual a Forza e ter certeza que não está sendo enganada. Tem isso também. Saber que ela vai realizar um serviço no carro dela e que o serviço de fato vai ser resolvido, não está sendo enganado, não está pagando um preço maior porque ela é mulher. Isso, cara, e isso infelizmente acontece muito fora fora não, né? Dentro desse mercado, né? Mas eu consegui perceber, igual, mas eu tenho às vezes mais contato ali primeiro contato com o cliente, né? E eu consegui perceber que eles têm uma carência por bom atendimento mesmo, questão de educação, de respeito, né? Ali no jeito de atender. De muitos, eu escutei que a própria rede hoje, que todo mundo achava que era de confiança, que era melhor, que é uma rede concessionária, né? A montadora X, tem a concessionária X, estão tratando o pessoal com uma indiferença tremenda. E o cara precisa, sabe, de ser ouvido. Então a gente percebeu isso também, né? E a gente vem trabalhando em cima disso, um bom atendimento. E a entrega também de um bom serviço, né? Com qualidade, com garantia, né? Com um bom pós-venda. Então tudo isso aí foi trazendo força aí para a Forza, né? Sobre até reconhecimento, o Messias falou sobre Instagram.
3 milhões de visualizações em um Rapaz, vídeo não é eu- pra qualquer eu- um, não, amigo. Cara, eu acho que vale a pena falar desse vídeo, que ele mexe muito com a gente, até mesmo pelo fato das pessoas terem... Nós tivemos essa gama de visualizações e muita crítica, né? Polêmica, né? Muita Foi um vídeo polêmica. Foi um vídeo polêmico. Algumas críticas que... A internet é isso, né? A Normal. internet, você apareceu lá, o cara já acha alguma coisa para Esperar sua aprovação, É. pode abandonar. E muita gente não sabe realmente, de fato, o que era aquele vídeo, por que ele foi feito. Aquele carro, né? Muitas pessoas vão ficar sabendo através desse Aproveita de seu arroba aí para o É. pessoal já olhar aí. Forza, né? Forza, qual que é o arroba lá? Certinho? Arroba Forza Acenter. Acenter. Pode acompanhar lá, galera. Estamos Arroba Forza Acenter. Estamos com uma pegada boa, várias dicas para você que tem carro aí. Fica atento aí, viu? Então, esse vídeo, rapaz, foi de uma caminhonete de um cliente nosso muito bom, um cliente que virou parceiro, inclusive, olha só que loucura. Nós falamos aqui há pouco sobre confiança, né? De não ser enganado. Isso. Esse cliente é frutista, dono de uma empresa bem conceituada aí já em Belo Horizonte. Locador. Aproximadamente uns 450 carros para mais rodando aí. Ele se tornou cliente por indicações e nós chegamos num ponto com ele de confiança que não é necessário passar para ele sequer um orçamento. Forma antecipada. Ele confia tanto no nosso trabalho e na nossa honestidade ali, sinceridade, de falar, isso aqui tá ruim, esse pode rodar. Isso não, isso sim. Vamos, não, tem, faça isso porque você vai evitar um prejuízo. Então nós chegamos nesse nível e esse cliente se tornou um parceiro, um amigo, enfim. Então a gente tem ele como um grande cliente, nosso um grande parceiro, né? E essa caminhonete dele, por uma fatalidade lá de manutenção, ela acabou estragando. Ele me mandou umas fotos, onde esse carro roda interior, né? Estava numa cidade do interior, numa mineradora, estourou uma mangueira e acabou danificando o motor dessa caminhonete. Ele me ligou passando, olha, pelo que diga, parece que esse carro passou aí antes, fez um trabalho perto dessa região, parece que tem alguma coisa a ver com vocês aí. Você poderia checar para mim? Eu falei, me manda as fotos. Ele me mandou as fotos, eu bati o olho na foto, abri o sistema, apurei as passagens desse carro lá e deparei que ele tinha feito realmente um trabalho ali naquela região por uma fatalidade, um erro nosso lá, e essa caminhonete acabou tendo esse problema. Ela vazou a água e fundiu o motor. Primeiro ponto, chamei o Messias. Messias, olha aqui, tal. A nossa decisão foi unânime. Não, traz o carro para cá. Pedimos ele que trouxesse o carro para nós, fizemos uma avaliação no carro e vimos que o motor estava com um problema e que deveria ser consertado. De pronto nós já viramos para ele e falamos, não, isso é uma garantia nossa. E fizemos essa garantia. Só que é um carro muito novo. Entendi. Então, assim, a caminhonete foi para vocês deram a revisão, né, no carro e, mediante a isso, passa o tempo, a caminhonete dá problema, vocês assumem toda a garantia, toda a responsabilidade do serviço, entre aspas, que não foi feito. Diga-se de passagem, Thiago, para o pessoal entender, ela teve um problema de aquecimento. Uhum. Qualquer empresa, eu acho que até nós mesmos poderíamos ter agido da seguinte forma. Eu não falo aqui para exaltar não, porque são princípios que a gente tem. Tinha lá a obrigação. Por exemplo, você tem um painel, você tem ponteiros, você tem toda a tecnologia do carro que te avisa desse possível aquecimento. E isso não foi observado pelo motorista do carro. Então, esse carro acabou chegando nesse ponto. Nós chamamos a responsabilidade, chamamos o cliente e apontamos que era um problema realmente relacionado a um serviço anterior e começamos a batalha para consertar esse motor. Um carro muito novo, 2022. E naquilo, o carro, por ser muito novo, a dificuldade de tudo nesse carro, de achar peças, de acesso. E nós, pesquisando, achamos que o ideal seria descabinar esse carro, tirar a cabine dele e fazer a manutenção. E quando a gente viu essa situação, nós resolvemos instruir aos amigos, parceiros ou donos dos carros que era necessário, se caso tivesse um problema naquele carro, era necessário fazer aquele tipo de serviço, descabinar. E aí choveu a polêmica. Não é
que Não tem vocês necessidade de fazer não tem isso, necessidade de fazer isso. Vocês estão Fanfarrão. enganando o dono desse carro. Não existe esse plano de manutenção na rede de concessionário. E nós batemos na tecla sempre. Sim, existe esse plano de manutenção. Sim, existe esse plano de manutenção. E aí foi. E nós, hora nenhuma, pegamos o vídeo para falar que era... Contestar, não. se exaltar aqui na Forza, a gente faz isso, a gente... não, só foi um vídeo para instruir a quem fosse mexer que teria que fazer aquele serviço. Esse vídeo repercutiu e alcançou essa marca interessante, 3.300.000 Sem pretensão nenhuma. visualizações. Forma orgânica, ele tá chegando a 3,4 milhões. Então, quer dizer, entra aquela questão de novo, né, pastor Edmar? Era um prejuízo. Era uma coisa que dói. Dói. Aproveitando aí esse gancho aí, eu queria até perguntar para vocês dois. Como é que vocês veem essa questão profissional e a questão, entre aspas, aí, religiosa, a questão cristã? Rapaz. Eu vou até parametrizar para vocês o seguinte, porque eu já deparei com algumas situações onde as pessoas vivem um dualismo. Sim. Eu sou crente, eu tenho as minhas as questões religiosas, né, tem as atividades religiosas, mas num determinado momento é um trabalho secular, né? Eu até já tive uma experiência que eu estava numa determinada empresa sendo atendido lá e houve uma certa situação entre o dono dessa empresa com outro cliente. E eu estava sendo atendido e eu peguei e ouvi ele falando: não, eu sou cristão, mas a minha empresa não é cristã, não. Então eu não vou fazer dessa forma que você está querendo aí, não, né? Tipo assim, ele vivia um dualismo, né? E como é que conciliar essa questão? Como vocês conseguem conciliar isso? Porque a gente tem que lidar com funcionário, a gente tem que lidar com cliente, a gente tem que lidar com fornecedor. E são diversas situações, todo, mas né? Nós temos os nossos princípios, o nosso caráter, aquilo que nós cremos. Ser aprovado. Isso, e estamos no meio de envolvido com todas essas situações que muitas pessoas às vezes preferem dividir, falar, não, eu tenho uma vida religiosa e uma vida graças secular. Graças a Deus, mas o Valber, a gente nunca precisou nem sentar e definir isso, não. Isso já é muito bem definido entre a gente, né? Nunca precisou da gente sentar e falar isso. A gente já procura já ter essa conduta, que não adianta a gente tem que ter essa conduta e esse testemunho no nosso dia a dia, né? É nossa vida comum, não adianta ser só na igreja e tal. Então, todos esses detalhes ocorridos na empresa e tal, a gente sempre resolveu da melhor forma possível. Sim. Prejuízo é prejuízo, funcionário tem o direito de ir lá, o certo é o certo. Então, então a gente tem essa questão. E sempre que possível também, o Valber até mais do que eu, a gente procura, com isso, estar impactando as pessoas como cristão, né? Dando ali um testemunho da forma de agir, né? As pessoas sempre falam um diferencial, né? Eles entram lá na empresa, começam a lidar com a gente, então eles veem uma diferença lá, perguntam, então já teve, nós já conseguimos, graças a Deus, né? Tudo é dele, para ele, por ele, impactamos já funcionários, fornecedores, clientes. Tem um caso aqui que veio aqui agora na minha mente, o Elcio, inclusive foi com você, nossa, um parceiro nosso lá. Ele fez uma pergunta muito interessante. Então, ele chegou a fazer uma pergunta para mim, né? Porque a gente teve um crescimento sobrenatural. Isso a gente tem que deixar bem claro também, né, Messias? Dentro do que é um planejamento, como nós fizemos esse planejamento, né? O plano de negócio, a expectativa de crescimento para ter uma empresa sólida, ela passaria por 5, 6 anos, não é isso? Exato. Com 2 anos e meio a gente já estava voando muito alto, né? A gente foi sentindo a mão de Deus trabalhando com a gente, aquela confiança. E aí a gente passa a descansar, isso que é interessante. Então a gente perde aquele medo de, vai dar errado, a crise, as coisas de extra, né? Extra, que não está no seu alcance, né? Porque se der um maremoto, um terremoto, o que seja, não está na nossa mão. Então a gente vai perdendo essa ansiedade, né? Se a gente ficar ali, o mercado, o dólar subiu, o dólar caiu, o euro, não sei o que. Os intempéries aí. Cara, a gente está focado. Cumprir o nosso trabalho. Tá na lida. Agora, dentro da pergunta do pastor Edmar, esse próprio cliente, pastor Edmar, ele ficou impactado a ponto dele
nos visitar lá por uma questão e o carro dele estava lá, desmontado, eu mostrando para ele, né? Falou, rapaz, isso aqui tá me dando trabalho, rapaz. Eu falei, que tal, não sei e tal. Ele virou e falou que, deixa eu te falar um negócio. Eu pensei que vocês não iam assumir essa responsabilidade. Tudo bem, talvez eu levarei meus carros para outra empresa, mas eu não pensaria. E ele ficou muito, ele falou, eu queria agradecer vocês. Eu queria agradecer vocês. E ele começou a chorar. Se emocionar. E ele foi e enxugou. Tá só falando um cara, hein? O cara hoje, se a gente for colocar mesmo, o cara é um baita do empresário. Uma visão extraordinária. Quase 500 veículos. Quase 500 veículos. Né? Ele é uma empresa forte. E eu vi, ele tentou e levou. E aquilo me impactou. Eu fiquei quieto, não rendi e tal. E aí a gente pôde falar para ele de Cristo. A gente pôde falar da nossa caminhada e tal. Então isso ficou marcado também. E os clientes, a gente não dá carteirada no cliente, não. Ok, sou cliente. Confia em mim porque seu carro está na mão de um cliente. Não, não é assim. Realmente a conduta mesmo diária, o procedimento mesmo como cristão. Né? É lógico que tem muita coisa que acontece, todo mundo sabe. Por exemplo, vou citar uma aqui, que acontece muito no nosso meio. Não, arruma aí de qualquer jeito que eu tô vendendo esse carro aí, parará, pororô. Vamos lá, meu querido, deixa eu te falar. Faz o seguinte, seu carro tá assim, 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 assado. Arruma essas coisas aqui, avisa a pessoa que você vai vender que esse carro tem esse e esse problema. Item de segurança. Olha, o orçamento disso ficaria em X valor. Abaixa esse valor para ele, dá a oportunidade dele arrumar esse carro. Se realmente ele estiver interessado no seu carro, porque às vezes é o sonho de consumo do cara. Não, eu quero um Palio amarelo com uma antena preta em cima. E seu carro atende o desejo dele, né? O sonho dele. Então, amigão, faça isso. Vou até dar um testemunho aqui de um caso. Eu cheguei a fazer um orçamento num Linea de um rapaz e eu vi que ele era assim, se ele caísse na mão do lobo, o lobo devorava ele. Eu fiz um orçamento que o orçamento chegou a 50% do valor do carro. Mandamos o orçamento, como é praxe, de acordo com o nosso processo lá, e mandamos o orçamento. Esse orçamento chegou na mão dele, ele mandou, ok, eu aprovo. Aquilo não bateu. Falei, fui embora, tal, voltei no outro dia, falei, esse é o carro do cara, rapaz. 50% do valor do carro do cara. E outra coisa que eu vou dizer para você, esse carro não vai ficar bom. Então, pior, né? Mandei chamar ele na empresa. Falei, meu amigão, vem cá. Chamamos ele lá na empresa, mostrei o carro dele, falou, seu carro tem esse problema, você está gastando X e X, é 50% do valor do seu carro, então pode ser que ele venha fundir o motor daqui a uns dias. E se ele fundir esse motor daqui a uns dias, você vai gastar mais uns aí vai bater o valor do seu carro vai ficar inviável para você. Vamos combinar um negócio aqui? Faz isso, quer dizer, caiu para metade. Porque eram questões de segurança, então a gente também tem que ter uma responsabilidade, né, na manutenção. E aí ele, obrigado. E fez o serviço, tá rodando feliz com o carro, graças a Deus. Não tem problema no motor. É o caráter de Cristo, né? Porque incomoda, né? Temos que ser a questão do Espírito de Deus pequenos ali, cristãos em seguir, né? Então, o propósito ali. E se a gente olhar, dinheiro no caixa, o cara aprovou, amigo. Tá aprovado, vambora. Vambora. Já tem dinheiro, já garantido. Já aqui. faz. Na verdade, então assim, essas coisas a gente faz até no automático, né? Porque a gente é muito da área do Valber lá, da área técnica também, mas tem certas situações lá que a gente fica até assim sem graça de passar para o cliente e, igual você citou, principalmente mulher, engano, chega lá para a gente, primeira vez, aí a gente vai fazer um orçamento, aí aconteceu lá. Mas isso aqui já foi um exemplo, um clássico aí, filtros, por exemplo. Ninguém vai conferir se foi trocado um filtro de cabine, né? Que é o de ar-condicionado. Aí você passa, não, mas eu troquei tem 2 meses na concessionária e tal. A gente apresenta para ela não acredita de tão sujo. Quer dizer, ela pagou a troca na concessionária, depois de alguns meses vai fazer o quê? E tá daquela situação. Então, assim, infelizmente o mercado tem muita questão de engano, desonestidade. E a gente fica até sem jeito de colocar aquilo ali para o cliente. E aí a gente vai seguindo, né?
Tem casos até de orçamentos já fechados, aprovados, que quando a gente vai fazer o serviço, não, essa peça não está ruim, não. Aí não é necessária a troca. Quando a pessoa vem fazer o acerto, ela fala, mas o valor estava mais alto. Ah, desculpa, esqueci de avisar. Isso aqui cortou, isso aqui cortou. Estou lembrando cortou, de um cliente também da caminhonete lá, se não me engano é do Pedro lá, do pai dele. Chegou com o orçamento da concessionária, 24 mil. Isso. A gente fez um diagnóstico e acabou que resolveu por 2 mil. E foi o primeiro serviço dele, se eu não me engano. Depois disso, fidelizou com a gente. Ele não faz em outro 24 lugar. E gastou 2. 24. Um diagnóstico errado de concessionária. Chegou lá, já ele apresentou o valor, o orçamento para a gente. Foi diagnosticado. São as tentações. Já pensou? 22? 14 tá bom, né? Paga 12, metade 12, aí, tchau. Tá bom, vamos embora. Vida que segue. Para ele ia ser uma vantagem. 50% do cupo. Então é mais ou menos por aí. Temor de Deus, né? Obviamente. A gente que somos cristãos, né? A gente sabe que os olhos do Senhor não fecham. E vocês aí, teve esse sonho, né, de empreender, tá nessa luta, nessa jornada. Mas como vocês, às vezes tem outras pessoas, às vezes não na área de mecânica, mas tem, às vezes, outra situação que a pessoa quer empreender, às vezes jovens que podem estar assistindo, né, também. Às vezes tem um sonho de empreender, ou às vezes não tem um sonho ainda de empreender, mas pode ser que agora desperte essa possibilidade. O que você falaria para uma pessoa que sonha, às vezes, empreender ou não, que está avaliando entre, eu vou trabalhar de CLT ou eu vou empreender? Sim. O que você poderia, que vocês dois aí na experiência que vocês adquiriram nesse tempo, que vocês poderiam no meu caso, deixar para eles? É até interessante essa pergunta. O Messias já vem da área de gestão, já teve outros negócios, então ele já vinha mais estruturado para essas coisas. Eu estava saindo da CLT para me tornar, né, um empreendedor. Isso. Então, para mim, foi bem impactante. Eu escutei de um grande empreendedor também em São Paulo outro dia, fui fazer um network lá e o cara falou, coragem. E isso marcou. O cara mexe com carros de milhões para cima, né? É uma outra pegada. Então, coragem. Nós já deixamos aqui algumas dicas importantes, né? Confiança em Deus, a oração, poder ouvir a Deus, saber receber um não. Um plano de negócio, né, Messias? Isso. Eu entendo aí, primeiro, antes de, como diz, entregar para Deus, é o preparo. Você tem que procurar se preparar da melhor forma possível, né? Igual a gente fez o plano de negócio. O plano de negócio poderia acusar coisas lá, igual foi a outra oficina lá. Até uma deficiência nossa. Deficiência. Cara, vocês não têm estrutura para isso, não. O plano de negócio, ela poderia apontar por não fazer. Não quer dizer que o plano de negócio vai fazer assim para dar certo. Não, poderia apontar. Então, o preparo aí de estudo, né? Coragem, que não é fácil. O Brasil, aí não precisa nem citar, né? Aí o governo, como diz, não precisa ajudar, não, mas se não atrapalhar. Se não atrapalhar, já ajudava muito. Tá né? ótimo, né? Igual o nosso caso lá agora mesmo, a gente está bastante preocupado que essa nova mudança aí da economia aí, a mudança do ISS, a gente está, pelo que a gente viu, o imposto que a gente paga, né? Que é municipal, agora nem vai ser municipal mais, o ISS, que é em torno ali de 5% até 6%, ele pode pular para quase 18%. Então, assim, e aí? A gente consegue segurar, simplesmente pegar isso no colo e segurar, né? Então, assim, só repassa para os clientes. Então, assim, é malabarismo o tempo todo, né? Então, é onde que a gente pede força de Deus, sabedoria, porque não é fácil. Aí, não é receita de bolo para falar, faz e tal, né? E graças a Deus, assim, eu na minha área, eu entendo que eu sou bom, o Valber também, várias qualidades, ele é bom no que ele faz também, isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto, porque tem gente até hoje que pensa assim, eu não aguento mais patrão e quero sair da empresa. Não é bem assim. Os clientes é o quê? Vários clientes que a gente tem é o quê? Não é patrão nosso. Então, assim, saber lidar ali, o pessoal ali hoje,
é um dos mais difíceis para a gente lidar, porque a gente lidar com todo tipo de pessoa, pessoas que de repente não te respeitam, não confiam em você, mesmo você mostrando tudo que você é uma pessoa idônea, não confia em você. Você tem que ficar convencendo a pessoa ali que é o certo e tal, de repente por pancadas, enganos que ela já teve na vida, ela vem achando que você age da mesma forma, sua empresa, não. Então, assim, não é fácil isso aí no dia a dia. Então, assim, interpessoal aí eu cito de bastante importância também. Mão de obra não tá fácil também. A gente às vezes não entende onde que está esse desemprego aí de, sei lá, de 7%, 8%, porque é complicado. A gente chegou numa fase lá e é graças a Deus que a gente tem formado pessoal. Porque é um ponto interessante que você falou, essa questão da qualificação, né? Porque nós já vimos outras situações, né, de profissionais reclamando disso, que não tem qualificados, né? Ele tem vagas nas empresas dele, Sim. Mas não tem pessoas qualificadas para isso. Sim. E pessoas às vezes não querem se qualificar. Ele abriu uma vaga lá, várias vagas, aliás, de estágio, né? Pessoas aprenderem e tal. Sim. Só que os jovens começam, mas não querem pegar firme no negócio. Não querem. A gente chegou num ponto assim, questão de estrutura, questão de expertise, né? A gente, inclusive, acontece bastante em ministração de curso lá dentro. A gente tem aí uma rede de parceiros bem grande, né? É o network aí funcionando também. Então, é muita coisa. Então, assim, mas vá com coragem, vá preparado, tá? Vá sabendo das dificuldades, né? E fé em Deus, coloca para ele primeiro. Vocês tinham assim, eu tenho uma absoluta certeza que vai dar tudo certo. Não, é um barco assim? Deriva. Quem dera, né? Não era, mas se fosse uma receita. Vai que dá. Não, muito suor, muita né, força ali de vontade, compromisso. Não é, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vou ganhar X, igual essas. A gente vê muito aí, os jovens têm caído nessa cilada aí da internet. Não, vou ser youtuber, vou ser não sei o quê. Não, gente. Sucesso do dia pra noite. Não existe. Algo que o pastor ele falou domingo, né? Coragem para arriscar, né? Exatamente. E é justamente isso, arriscar. Mas arriscar, claro, que é com segurança, igual você está explicando, que estudou, preparado, está qualificado para isso, mas não deixa de ser um risco. Por causa de todas as outras circunstâncias que nos cercam, que às vezes não depende de nós. É questão de governo, é questão de impostos que muda, é a própria questão do atendimento de cliente, que eu não tenho ainda, eu estou começando a formar os clientes, então tem certas circunstâncias que não está sobre o nosso controle. Eu costumo dizer para a turma lá o seguinte, empresa é uma fábrica de problema. Então, a todo momento, está ali surgindo algo novo. Sim. Então, assim, é ali, ó, é profissionalismo, em primeiro lugar, processo, né? A gestão acompanhada ali para estar sempre ali pegando aquele problema, transformando ele em solução. Tá? Então, aprendendo. Isso aí é o tempo todo. Se você não tem esse diferencial, complica muito mais, dificulta muito mais. Tá? Isso aí pode envolver aí no seu segmento. Pode, é verdade. Então não é um mar de rosas que você acha que você vai empreender e amanhã você está milionário, porque esse a ideia que justamente, né? Não é verdade? As pessoas abrem acho que é assim, né? Qualquer coisa e falam assim, daqui a 2 meses eu tô milionário. Não. Já vou andar de jato, de uma caminhada. Infelizmente, durante um certo governo aí, foi até cultural isso. Meio que joga um empregado contra o patrão. O patrão está ficando rico em cima de você. Então, mas se não existe o patrão, tem empregado, né? Vai todo mundo ser patrão? Hoje são quanto total? São 13 famílias? Quantas pessoas total de famílias? São 12. 12 famílias. 12 famílias lá com vocês. Que dependem desse mesmo empreendimento. Contando com a nossa. Então, nós também dependemos ali. E é uma responsabilidade, né? É uma coisa muitas vezes que não é avaliada pelo funcionário, né? Exatamente. Deu final de semana, o cara tá de folga, tranquilo, não precisa ficar preocupando com nada. Ele deu férias, ele sai de férias e pronto, não esquece o salário, ele vai estar lá. Mas para quem está empreendendo, não é assim. Pergunta quando a gente tirou férias, a parte boa. E eu tenho que pensar assim. Você tirou férias? Isso funciona? Isso existe mesmo? Então muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Nas situações, né? Mas é gostoso. Isso que eu ia pensar. Vale a pena? Vale a pena o risco. Quem gosta de adrenalina, sempre. Eu acho que a pergunta se vale a pena dá um plus nela aqui. Cara,
Tem como ser empresário cristão e no final valer a pena tudo? Tem, meu amigo, tem. Tem porque o pastor Edmar foi muito feliz aqui nas colocações. Ele falou, não existe dualidade. Dualismo. Não existe o dualismo. Você é cristão, irmão. No futebol, no clube, lá na praia, na sua empresa. Né? Eu fui... né? Eu alcancei Cristo. Quer dizer, Cristo me alcançou, na verdade, através de testemunho. A menina entrou para trabalhar na empresa. O testemunho dela foi tão claro que eu consegui perceber. Então, acho que tem sim, tem. Isso aí tá aí para todo mundo ver, né? Tem. Assim, eu já percebi no Valber também. A gente procura levar isso à letra, porque você não vai ser só na igreja, você precisa ser assim também no trabalho. Em casa, alguém vai fazer por você, como pai, né? Como marido, alguém vai fazer por você. E a gente percebe também que a atual situação é meio cultural isso também no Brasil, né? Porque tem um jogo contra isso aí. Então a gente tem que entrar com a nossa força aí mesmo, porque a gente tem perdido essa batalha aí. Porque, não, eu não vou fazer diferença ali, não. Quantas vezes eu já vi, principalmente na escola, que está sendo proibido certos assuntos. Então, estão tirando Cristo de dentro da escola, né? Então, cada vez mais a gente tem que reforçar isso aí mesmo, tá? Para estar dominando, porque isso impacta. Já tive testemunho lá na escola com meu filho, onde que eu vi que estava errado. O que eu fiz como pai? Eu levantei, como diz, tirei meu traseiro do banco e fui lá questionar eles, que eu vi que estava errado. A imposição, a doutrinação em cima dele. E, diga de passagem, uma escola cristã. Mas que uma professora, né? Uma professora estava atuando ali de forma de doutrinação. Indevida. Aí eu senti justamente, eu preciso fazer minha parte. Porque se eu deixa para lá, é mais um. A gente vai perdendo essa batalha esse aí, referencial, né? Então fui lá. E esse referencial realmente ele é muito necessário, né? Eu penso assim, né? Não sei se o pastor Tiago concorda, parece que eles querem empurrar a igreja, certos assuntos assuntos de igreja, certos assuntos a igreja não deve se intrometer. Fora da igreja. Por exemplo, a igreja... hoje nós temos uma dificuldade na igreja, é o seguinte, nós não conseguimos formar profissionais cristãos. A igreja às vezes forma bons diáconos, forma bons pastores, mas ela não consegue formar bons médicos. Quer dizer, médicos que sejam cristãos, empresários que sejam cristãos, pedreiros que sejam cristãos. Nós temos essa dificuldade, muitas vezes, de formar essas pessoas, deles entenderem que na profissão dele, ele continua sendo um cristão, né? Até mesmo por causa dessa cultura, às vezes, da sociedade que está empurrando a igreja para certos assuntos. A igreja deve lidar com assuntos de família, se tiver uma pessoa que tem um problema de alcoolismo, é coisa da igreja, mas em que a pessoa, como ela vai portar no seu trabalho, isso aí não é um assunto da igreja. A igreja não deve envolver com isso. Como o jovem cuidar das suas finanças, sendo um cristão, isso aí não é um assunto da igreja. E é uma dificuldade que nós temos hoje, porque a escola mesmo não ensina sobre isso, sobre finanças pessoais, né? Exato. Raramente. Aí agora a gente está vendo algumas coisas, né? Parece que lá em São Paulo o governador está querendo colocar uma matéria nesse sentido, né? Mas, enfim, é uma deficiência que a gente precisa de tratar. Ensinar mesmo, né, nas igrejas, né, dar esse direcionamento, né, para os jovens aí, né. Olha, uma coisa que a gente aprende, né, nessa caminhada com Cristo e estando em posições de relevância, de autoridade, né, é a questão de não pense que tem uma máxima, às vezes é necessário você sofrer o dano por amor a Cristo. Pagar o preço. Então, você às vezes tem até razão. Não, vou adiante aqui, vamos até onde der, vamos parar lá no último tribunal, lá que tiver. Mas não, nós não estamos errados. Se você analisar, e nós já fizemos isso muitas vezes, o resultado sempre é extraordinário. Não, aqui, vamos discutir, não? Tá aqui, tá resolvido. Não, mas não. Aqui sua notinha, tá tudo 100%, é zero. O custo aqui foi zero, vai em paz.
Vai em paz. Então a gente pensa, perdi, tomei um prejuízo. Essa mesma pessoa que entrou desaforadamente, te acusando, ela continua sendo seu cliente e manda mais clientes. Porque ela mesma não esperava que você sofreria o dano por ela. Talvez, a gente não sabe da vida da pessoa. Às vezes a pessoa está lá, não, eu sei que o erro é meu, mas eu não tenho condição nenhuma de arcar com esse. Você, é culpa sua, é culpa sua, é culpa sua. E a gente não entende, às vezes realmente ela está numa situação, mas aí a gente fala assim, não, tá tudo bem. Vai em paz, tá resolvido. A gente tem o controle disso, né? Aqui, ó, foi prejuízo por aí e tal. E a gente acaba se surpreendendo, né? Então, não pense que é só mar de rosas, né? Tem espinho também. É verdade. Então, a caminhada é essa mesmo. Beleza. Então, agradecer aí o Valber, o Messias e a Forza, né? Forza Auto Center. Força. Porque foi, não sei se vocês perceberam, o logotipo tem um leão, que é o leão da tribo de Judá, e a Forza, né? Que foi até meio italiano. É a união de duas forças, né? Cada um no seu melhor. E aí uma das coisas também que eu vejo que deu certo, cada um tem excelência no que faz. E a gente procura estar melhorando, é óbvio, né? Que é um crescimento. A vida da gente é um crescimento. Então, Forza vem aí da união das duas forças e tem lá o nosso leãozinho que a gente lembra dele certinho. Beleza. Obrigado. Só obrigado mesmo, Messias, Valber, obrigado. Bernardo que veio aí também, obrigado, B. Deus te abençoe, continue te abençoando. Pode falar. Gostaria só de fazer um agradecimento aqui, né? Na pessoa do pastor Tiago, na pessoa do pastor Edmar, pastor Eli, né? Agradecer a igreja IBG, que nos recebeu assim, fomos acolhidos da melhor forma possível. É a igreja que a gente sente muito bem, são bênçãos na nossa vida, né? Estamos juntos, né? Família, nessa caminhada e tal. Então, assim, foi através do pastor Marcos, lá no trabalho, na praça, mas não foi por acaso. Hoje, mais que nunca, a gente sabe disso. Então, a gente, assim, é a igreja viva, né? A igreja atuante, né? E o principal que ela tem, prega a verdadeira palavra. Isso que a gente observa todos os dias e tal, né? E aí, só para finalizar, eu gostaria de citar Marcos 9:23. Tudo é possível no que crê. Né? Então, nós estamos aí com o nosso tempo já finalizado, mas que Deus abençoe vocês, né? E espero uma outra oportunidade, né, pastor Tiago? A gente tá junto aí novamente. Só deixar um recado para você que nos acompanhou e seguiu aí esse nosso primeiro episódio aí desse podcast, Além do Sermão. É sempre bom lembrar que, além do sermão, está debaixo aí da tutela, né, da autoridade da Igreja Batista da Graça, no qual nós dois somos pastores lá. E que, se você gostou, clica aí, dá uma curtida, compartilha para os seus amigos, que eu tenho certeza absoluta que vai encorajar ele, vai abençoar a vida dele de alguma forma, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E é muito importante você colocar isso no seu coração. Divulgue isso para quantas pessoas você conseguir, que eu tenho certeza. Jesus vai alcançar o coração dessa pessoa. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Um beijo no seu coração aí. Em nome de Jesus. Um abraço, Deus valeu. abençoe.